Ô, João, a gente sempre começa do início da tua vida mesmo. Onde é que tu nasceu, João? Pelotas. Em qual bairro? Centro. Aonde ali mais ou menos tu te criou? Santa Casa. Nasci na Santa Casa e andei 5 quadras em direção a Bento e moro ali, até hoje. É mesmo, cara. Tu mora na casa que tu nasceu? Na quadra do Bangalô. Que legal, pô. Bem... Já Pode viveu no crer. circo, perto do circo, tá pegando fogo. Ali o malabares acontece. Exatamente. Né? Exatamente. Tem umas mágicas também lá. Ô, João, tu é... Bah, já veio outra piada aqui. Ô, João, tu é filho único, não? Não, sou o caçula, rapa do tacho. Isso De é uma bom, essa rapona, rapa. uma rapona. Tenho 2 irmãs, né? Tânia e Cristina. E tive um outro irmão, mas que faleceu Que pena. antes de nascer. E como é que era a tua casa quando criança, cara? Como é que foi que tu te apaixonou por arte? Foi no ambiente de casa? Cara, era assim, ó. Era aquelas casas antigas, né? Com assoalho, aqueles assoalhos compridos que davam uma balançada. Então ali eu brincava muito. Que legal. Né? Eu brincava, jogava futebol com os coleguinhas, aquela coisa. Na minha época a gente ainda brincava na rua. Era bom. Né? Jogar taco, fazer aquelas coisas todas. Né? E muitas vezes, mas muitas vezes eu convidava eles para brincar de circo. No pátio da minha casa, a gente montava um circo, roubava os lençol da minha mãe e fazia uma cortina, e aí a gente passava o dia inteiro brincando com aquilo. Muitas vezes o fim de semana inteiro brincando. Claro, o com circo aquilo. dá pra brincar de várias coisas, Exatamente. né? Pô, é muito e nós legal. cobrávamos. Cobrava ingresso também. Não, então já era brincar de circo e de negócio, né, cara? Já era ao mesmo Não, mas eu tempo. sou péssimo para negócio. É? Não, por isso que eu tenho meu maravilhoso, meu irmão, o João Schmidt, que é produtor do Grupo Toll, né? Indico até para uma próxima conversa, certamente. maravilhoso. Vocês vão rir muito com ele também. E se eu não tivesse ele, o Toll ia estar sempre pedindo alguma coisa. Porque é só chegar e dizer assim, João, dá pra gente uma apresentação? Eu ia dar, porque né? Eu cedo fácil. Mas vem cá, cara, como é que foi assim? Quando é que tu conheceu o circo? Tu te lembra? Quando é que tu conheceu o circo? Porque eu me lembro quando eu conheci o circo. Eu me lembro com meu pai. É? Meu pai adorava ir para circo. Né? E a gente, ali na Barroso, Rua Barroso, no Círculo Operário ali, tinha um terreno com um muro, sempre muito bem cuidado. Os circos todos iam para ali. Pô, tu vê. Ou às vezes lá na Dom Joaquim também. Na Dom Joaquim eu me lembro. Aí depois passou a ir pro lado do Pelotense. Isso. Depois passou a ir para ali, aquele outro terreno que tem na esquina da Bento, com Marcílio Dias também. Tá. Então eu ia a tudo isso. Eu tenho vários nomes de circo antigo que eu posso Que dizer tu- para tu vocês. lembrava? O primeiro que eu assisti foi o Circo Berlim. Berlim. Era um circo da Alemanha. Era da Alemanha mesmo. E eu enchi o pai para ir mais de uma vez. Que idade tinha, mais ou menos? Que era bem criança? 6 anos. 6 anos, que né? bacana. Porque tinha um cara, um domador de um tigre. Naquela época ainda não tinha aquela consciência sabe, do animal, que não era lugar para ele ali. Né? Com o tempo eu fui sentindo isso, indo muito, porque eu invadia os circos, assim. Eu entrava e ficava assim, ó, olhando tudo. Ajudava a botar capa nas cadeiras. Tu invadia antes eu mesmo? queria me sentir que eu era do circo. Que legal. E aí, com o tempo, eu fui vendo essa história dos animais, assim, e eu fui começando a ficar com muita pena de ver eles naqueles recintos tão pequenos, né? E esse domador desse tigre, ele não tinha um braço, então eles diziam que o tigre tinha comido o braço. quando ele estava tentando caçar os tigres para domar um tigre, quando ele foi domar, arrancou o braço dele fora. Aí subiu uma escada gigantesca, assim. Eu era muito pequeno, para mim era muito gigantesca aquilo. E de lá de cima eles saltavam num poço d'água. Nossa! Era esse o número. Todo mundo fazia, e deu. Mas para mim aquilo era o máximo. Claro. Né? E aí muitos outros circos, Circo Garcia, que era um circo gigantesco, Tiani, eu vi várias vezes. Depois aí já comecei a me sofisticar mais um pouco, teve mais grana, comecei a assistir Circo de Soleil em vários lugares, entendeu? Porque para mim é a grande referência. Sim, imagino. É o Soleil, e hoje já existem outros
tantos que têm a mesma linguagem, mas que já estão completamente diferentes do Soleil. Já adquiriram outra A personalidade. sua própria identidade. Mas eu te perguntei isso, cara, e a gente estava falando desse domador sem braço, porque a minha primeira memória de circo é com meu avô, pai do meu pai, que ele era um sujeito bem... Não deixava a gente chamar ele de vô, era parente. Olha, não viu? podia chamar de vô, porque ele não era velho o suficiente, né? Tá bom. Aí eu era muito pequeno, cara, e ele me levou no circo, porque ele gostava de circo também. Então foi uma das primeiras lembranças que eu tenho com ele, e não é bem a primeira com ele, mas é uma das primeiras. E ele me levou no circo e ele me dizia assim, eu já vi um leão comer um homem e um homem comer um leão. E aí, que isso, cara? Criança, eu fiquei assim, né? Aí depois eu fiquei sabendo, meu pai me contou a história, que parece que teve um circo, uma época em Pelotas, que mordeu alguém aqui em Pelotas, tá? E um leão que mordeu, né? E não sei, em outra oportunidade teve um leão. Sim. E em outra oportunidade teve um leão que morreu aqui. E levaram o leão pra veterinária lá da Federal. E durante a noite, um cara que trabalhava lá fatiou o leão e comeu. E ele disse, então, eu já vi o leão comer... Um pedaço, né? Já vi um leão comer um homem e um homem comer um leão. Então, cara, circo tu não esquece. Essas coisas são mágicas. Aí tu vai lá, tu vê o leão. Pô, já vi circo com vários leões, cara. Pô, hoje, graças a Deus, não tem mais. Eu no Beto Carreiro, eu fui chamado uma vez lá pro Beto Carreiro, que eles queriam que eu reformulasse todos os espetáculos dele. Tá. O Beto ainda era vivo, mas já estava bem velhinho. bem doentinho, assim. E era o filho dele que comandava tudo. E, eu fiquei uma semana lá, não aguentava mais estar lá dentro, porque eu comia sempre no mesmo restaurante lá. Comida maravilhosa, mas era o mesmo cheiro, Sim. era o mesmo prato todos os dias, entendeu? Então, de noite, assim, uma canja, por favor, no hotel eu pedia, né? Porque era pesado também. Sim. Eu sou gordinho, mas é porque eu como muito doce, muito refrigerante, muita massa. Que legal, cara. E lá, né, nessa experiência, eles tinham um espetáculo safari que ia para dentro de uma matazinha lá do espaço. Tinha uma lona montada, né? E a jaula das feras, dos tigres, eram 8 tigres de Bengala. Ela subia, assim, era uma rede de aço. Tá. Então era aquilo redondo, grandão, né? Eletrônico, subia, e os tigres ficavam aqui a 1,5 metro máximo de ti. Então eles baforavam na tua cara. Assim, que loucura. Saltava a saliva do tigre em ti. Já pensou, cara? Foi Eu nunca pensei, mas... Ótima experiência. Cada dente deles é esse copo, cara. Sim. Não é mentira, é verdade. Sim, são uns bichos enormes, né? Imensos. Mas foi muito legal essa minha experiência com circo. Eu sempre gostei de circo. E aí, nessa vez, tinha o palhaço também. O palhaço me conquistou, assim. Eu adorava o palhaço. O palhaço é a alma aí tinha do circo, o carro do palhaço. Cara, não parava de sair gente daquele carro do palhaço. Eu me lembro até hoje, assim, de ver aquilo. Aí tinha um palhaço que tocava os números tradicionais, né? Mas pra criança, tocava o trompete parava de funcionar e tirava um rato de dentro. Aí no final ele tava cheio de rato nas cuecas. Cara, era muito legal. Mas era um circo mais antigo, assim, mais, como é que eu vou te dizer? Tinha animais, não era um circo tão... Como é que eu vou... Não sei, como é que tu descreve? As novas linguagens, né? Aliás, as novas não. Foi incluído dentro do espetáculo circense o teatro e a dança. Né? Então, essas 3 artes cênicas, teatro, circo e dança, elas se juntaram para fazer esse novo circo, que chamam. Em que época, mais ou menos, isso, sabe, João? Isso aí começou um pouquinho antes do Soleil. O Soleil eram 3 magrõezinhos, assim, um andava de perna de pau tocando um violãozinho, o outro num monociclo com um violino, e um outro batia um trequinho lá. Tá. Só que o governo do Canadá, que é um país avançadíssimo nisso, assim, enxergou neles um potencial grande para eles poderem fazer algo muito maior. E aí investiram, bancaram a primeira lona deles, a primeira audição para artistas, e eles montaram o primeiro espetáculo. Que loucura, tio.